Olá, meu amigo querido, que alegria estarmos juntos aqui para estudar a Palavra de Deus. Este livro que tenho nas minhas mãos tem muitas maneiras de ser chamado. Alguns chamam ele da Bíblia, outros a Palavra de Deus, outros as Sagradas Escrituras, outros a Sagrada Escritura. A mim, pessoalmente, eu gosto de chamá-la de a Carta de Amor que Deus nos escreveu. E outros chamam a Bíblia de o Manual da Felicidade. Para que serve um manual? Quando você compra um aparelho eletrônico, uma computadora, uma máquina elétrica, um celular, qualquer coisa, quando abre a caixa, o primeiro que você encontra é um livrinho pequenino, um folheto. É o manual de instruções. Para que está esse livrinho aí? Aí estão todas as indicações que você tem que seguir para que o aparelho que você comprou te dure o maior tempo possível e te produza da melhor maneira possível. Mas o que acontece? A maioria das pessoas pega esse manual e joga fora. E começa a manusear o aparelho. E só se lembra do manual quando tudo deu errado, quando já queimou o aparelho. Deus, quando te criou, não te criou e te soltou no mundo, não. Ele te deu o manual de instruções. Aqui estão todas as instruções divinas para você viver uma vida feliz. Quer ter um casamento feliz? Aqui estão as instruções. Quer ter uma vida financeira feliz? Aqui estão as instruções. Quer você se relacionar bem no casamento, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os amigos? Aqui estão as instruções. Profissionalmente, você quer uma pessoa realizada, próspera, feliz? Quer ser? Aqui estão as instruções. Portanto, quando você abrir a Palavra de Deus, não pode fazê-lo como para ler qualquer livro. Tem que fazê-lo com humildade para seguir suas instruções. Agora, estes dias, vamos a meditar em alguns momentos finais da vida de Cristo nesta terra. O primeiro texto é Mateus, capítulo 27, versículos 45 e 46. Leia o texto bíblico. Diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, ¿por que me desamparaste? Querido, o texto começa dizendo: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Estamos falando dos últimos momentos da vida de Cristo nesta terra. Quando o Senhor Jesus foi levado para o Calvário, cravado na cruz do Calvário para morrer por nossos pecados, houve um momento de escuridão completa. Os passarinhos foram a seus ninhos. As feras se retiraram às suas covas. Porque o mundo irracional, na sua irracionalidade, percebia que alguma coisa estranha estava acontecendo. Apenas o ser humano, a mais inteligente das criaturas, parecia não entender que estava colocando seu destino em jogo. Não estava apenas crucificando um revolucionário social. Estava, em realidade, matando o Filho de Deus, porque era a única maneira de se livrar de seu próprio pecado. Na cruz do Calvário, o Evangelho foi escrito com sangue. O amor de Cristo deixou de ser poesia,
deixou de ser música para se tornar um momento dramático em que a vida do Filho de Deus foi quitada. Vamos a entender alguns aspectos deste texto bíblico. Jesus, na hora da morte, clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, ¿por que me desamparaste? ¿Por que me deixaste solo? ¿Por que me abandonaste? ¿Por quê? ¿Acaso Jesus não era Deus? Claro que sim, ele era Deus. E quero te explicar este assunto para você entender melhor por que Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? A Bíblia é categórica ao afirmar que temos um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas, mas um só Deus. E este assunto é muito complicado para muita gente, porque muita gente diz, espera, se é um só Deus, não podem ser três pessoas. E se são três pessoas, não pode ser um só Deus. Sabe, querido, Deus é como a água toda do mar. E a nossa cabecinha é como um copo. Como você pode fazer caber a água toda do mar num copo? De igual maneira, como é que com nossa cabeça humana pequena, limitada às coisas desta vida, podemos entender a Deus? Por isso, um grande pregador do século XVII dizia, mostre-me uma lombriz que seja capaz de compreender um ser humano e eu te mostrarei um ser humano capaz de compreender a Deus. Nossa mente humana nunca poderá entender a Deus. Portanto, como explicar que temos um só Deus e três pessoas diferentes? Podemos ilustrar, podemos tentar explicar, mas compreender esse conceito na sua plenitude é impossível desde o ponto de vista do ser humano. Mas vou te fazer uma ilustração. Neste momento, quem está falando é o pastor. Daqui a pouco eu vou ligar para minha esposa. E quem está falando será o esposo. E dentro de outro momento, falarei com meu filho. E quem vai estar falando é o pai. Só que sou eu, o pastor, o esposo, o pai. É mais ou menos assim. Deus é um só Deus, mas são três pessoas diferentes. A pessoa maravilhosa do Filho, Cristo, se fez homem. Não perdeu sua natureza divina. Por favor, nunca diga que Deus deixou de ser Deus para se tornar homem. Ele continuou sendo Deus, mas agora com a natureza humana. Agora ele sentia fome, agora ele sentia sede, agora ele sentia cansaço, precisava dormir. Era um homem. Deus, o Filho, não se disfarçou de homem, nem tomou a natureza humana emprestada por um determinado tempo. Lá nos céus, Jesus seguirá sendo Deus homem por toda a eternidade. Agora você vai pensar, quer dizer que se Deus se fez homem, perdeu sua onipresença, porque já não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sendo homem. Não, querido. Deus é Deus. Deus não perde nada. Mas por amor e por respeito ao corpo humano que Jesus tomou, ele não usará sua onipresença, não porque a perdeu, mas por respeito ao corpo humano. Assim mesmo, ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo através da pessoa do Espírito Santo, que é o mesmo Deus. Bom, Jesus se fez um ser humano e veio a este mundo para morrer pelo ser humano, porque como Deus, ele não poderia morrer.
Mas alguém tinha que morrer pelo ser humano. Por quê? Porque a palavra de Deus estabelece o princípio. O salário do pecado é a morte. O ser humano tinha pecado. Todos pecamos. Isaías diz que desde a cabeça até os pés não há nada são em nós. Tudo é chaga podre. Pablo afirma que entre os seres humanos não existe justo nem sequer um. E Pablo repete, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Portanto, nosso destino era a morte. Tínhamos afastado-nos da presença de Deus. Tínhamos abandonado o território da vida. Tínhamos ingressado no território da morte. Tínhamos que morrer. Mas o ser humano não quer morrer. Deus também não quer que o ser humano morra, porque Deus ama o ser humano. Querido, você não tem ideia de como você é importante para Deus. Ele ama você. Não porque você mereça ser amado, porque tem muita gente que me diz, pastor, eu não mereço o amor de Deus. Claro, querido, nem você, nem eu. Nenhum ser humano é merecedor do amor de Deus. O amor de Deus não é por merecimento. Deus simplesmente ama você porque você é seu filho, não por merecimento. E te digo mais, se você anda nos caminhos de Deus, Deus te ama. E se você não quer saber nada com os caminhos de Deus, Ele te sigue amando. Se você aceita Jesus, Ele te ama. E se você o rejeitar, Ele continua a te amar. Não há nada que você possa fazer de bem ou de mal para que Deus te ame ou te deixe de amar. Sabe por quê? Porque Deus é amor, diz a Bíblia. E o dia que Deus deixasse de amar você, deixaria de ser Deus. Portanto, Deus te ama. Deus não queria que você e eu morrêssemos por causa de nosso pecado. Mas se o ser humano não quer morrer, pois alguém tinha que morrer. Porque sem derramamento de sangue não existe remissão de pecado. E já que o ser humano não queria morrer, então Deus se tornou homem e veio a esta terra, porque como Deus não poderia morrer, como homem poderia morrer. E nesta terra viveu uma vida sem pecado. Por quê? Porque se Jesus pecasse, então ele teria que morrer pelo pecado dele, porque pecou. Mas para salvar a outro, ele tinha que viver uma vida sem pecado. Então Jesus foi plenamente Deus, plenamente ser humano e plenamente sem pecado para morrer pelo ser humano. Agora chegou o momento de morrer. Sabe, querido, a vida de Cristo é interessante porque nós nascemos para viver e nossa aspiração é a vida. Esta vida pode ser a pior das vidas, mas quando chega o momento da morte, todos nos agarramos da vida, nos aferramos à vida. Ninguém quer morrer. Porém, Jesus nasceu sabendo que ia morrer. Jesus não nasceu para viver, Jesus nasceu para morrer. Desde seu nascimento, ele sabia que se estava encaminhando em direção da morte. E agora o texto bíblico de hoje diz que chegou o momento de morrer. Foi levado na montanha do Calvário. Suas mãos e seus pés foram pregados numa cruz. A cruz foi levantada. Nesse momento, na cruz, Jesus estava carregando o pecado de todos os seres humanos, de todos os tempos. E o pecado faz separação entre Deus e o ser humano. É por isso que Jesus não conseguia enxergar a presença do Pai. O Pai não o tinha abandonado, mas o pecado fazia separação entre Deus e o homem. Jesus estava carregando o pecado de todos nós. Não conseguia enxergar seu Pai. E por isso exclamou,
Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, meu Deus, por que me tens abandonado? Deus não tinha abandonado o seu filho, mas a própria humanidade de Jesus e o fato de carregar com o pecado de toda a humanidade não permitia a ele enxergar seu Pai. E aqui tem uma lição que nós precisamos aprender, queridos. Muitas vezes esta vida bate na gente, e bate forte. Na vida financeira, às vezes cheio de dívidas, não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, nos afogamos, nos desesperamos. Desde o ponto de vista humano, não temos como pagar as dívidas. Nos perguntamos, Senhor, como caí neste poço de dívidas? Que faço com minha vida? Para onde vou? E muitas vezes esse desespero leva o ser humano ao terreno da desonestidade. E aí se complica pior a coisa. Muitas vezes na área familiar. Será que neste momento eu estou falando para alguém que está vivendo um drama em casa? Será que você e a esposa, ou o esposo e você, já decidiram se divorciar, se separar? Porque chegaram à conclusão de que não podem conviver mais juntos. Mas então vem a pressão dos filhos. E estão juntos só por causa dos filhos. Mas cada dia é um drama que vocês têm que sobreviver. Ou na vida profissional, você está a ponto de perder o emprego. Ou na vida física, você está enfermo, com um câncer terminal, não sabe o que fazer. Oh, querido, quantas vezes neste mundo chegamos a momentos em que nos sentimos sozinhos e nos perguntamos como Jesus, Eli, Eli, lama sabactani, ou seja, meu Deus, onde estás? Me abandonaste, estou só. Oh, querido, a tua humanidade, muitas vezes você não percebe, por causa de sua humanidade, que Jesus está perto de você. Eu te digo uma coisa, Deus nunca te abandona. Mesmo que você esteja vivendo o momento mais escuro de sua vida, você não está sozinho. Jesus não te abandonou. Ele está perto de você. Aqui entram as Sagradas Escrituras. Porque quando você lê a Bíblia, você encontra a promessa divina. Esquecerá a mulher do filho que deu à luz. Talvez uma mãe pode se esquecer, mas eu nunca te deixarei, nunca me esquecerei de ti, diz Deus. Mesmo que você não enxergue neste momento de dor, Deus está perto de você, está batendo a porta de seu coração. Vou te contar uma história. Uma noite escura no mar de Galileia, os discípulos estavam sozinhos. Era uma noite terrivelmente escura. Era iluminada apenas pelos relâmpagos, os trovões, uma chuva torrencial, ventos contrários, as ondas gigantescas. Eles num barquinho parecia que iam se afundar. Lutaram com suas forças. Porque, querido, você como os discípulos, acaso quando vem um problema você se entrega? Você que se cruza de braços? Não. Você luta, você se esforça, você faz tudo o que pode fazer para vencer, mas chega um momento em que não tem condições. Se desespera. E os discípulos no mar de Galileia estavam desesperados. Pensavam que Jesus os tinha abandonado. E de repente, Jesus apareceu. Como eles esperavam Jesus? Não sei. Mas não esperavam como Jesus apareceu, porque Jesus apareceu caminhando por encima das águas. E eles se assustaram. É um fantasma, é um fantasma.
Muitas vezes Jesus aparece no momento mais escuro de tua vida de uma maneira que você não pensa, não espera, mas é Jesus. Jesus nunca te deixa, nunca te abandona, você nunca está sozinho. Não importa que as circunstâncias sejam as piores, não importa que desde o ponto de vista humano você não tenha saída. Por favor, acredita no que estou te falando. Aí, no rincão da sua casa, deitado na cama, sentado no sofá, com as lágrimas rolando pelos seus olhos, você não está sozinho. E quem está falando para você não sou eu, um homem da televisão. Quem está falando para você é Jesus. Filho, espera um pouco. A noite pode estar escura, há trevas por todo lado, mas o sol de um novo dia vai sair. Mas para isso, você precisa se entregar a Jesus. Você precisa abrir o coração a Jesus. E você talvez diga, mas pastor, como faço isso? Então talvez você precisa de orientação espiritual. Então entre em contato com o endereço, o telefone que está aparecendo na tela. Alguém vai atender você. Alguém vai responder você. Alguém vai ajudar você a conhecer melhor a palavra de Deus. Você nunca está sozinho. Jesus está ao teu lado. E tem muita gente disposta a orar por você, a ajudar você a sair deste momento difícil pelo qual você está atravessando. Rinda-se a Jesus, entregue-se a Jesus. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Que Deus te abençoe. Jamais compreenderei o seu imenso amor. Suportou a aflição para eu ter salvação. Palavras eu não tenho para lhe agradecer, mas eu sinto a esperança que me faz renascer. Reparo que é Jesus, vejo no olhar, pedindo para o amar e sempre pregado ali na cruz. Sinto cansados, olhando para a cruz, eu vejo a Jesus que me conduz. Compreendo agora então o pecador que eu sou. O seu sangue me lavou e ao seu Pai me entregou. Pela graça sou liberto, redenção eu irei ter. Ele a mim virá buscar e o seu reino irá fundar. Reparo que é Jesus, vejo no olhar, pedindo para o amar e sempre pregado ali na cruz. Sinto cansados, olhando para a cruz, eu vejo a Jesus. Reparo que é Jesus e vejo no olhar, pedindo para o amar
olhando para a cruz, eu vejo a Jesus que me conduz. Olhando